Rick and Morty, essa série dispensa apresentação, né? Uma série que furou completamente a bolha da internet do Adult Swim para chegar no mesmo patamar de popularidade das grandes animações adultas da história, né? South Park, King of the Hill, Bob's Burgers. Family Guy e Simpsons daí não chegou nesse nível ainda não. E daí todo mundo sabe a história, né? A série começou a dar uma decaída, começaram a ser uns episódios de qualidade bem duvidosa, e a série que ela tinha atingido um patamar quase folclórico de uma série complexa, filosófica, profunda, no qual eu sempre discordei, aliás, né? Mas era inegavelmente a imagem construída em torno da série. Rick and Morty se tornou em mais uma série adulta repetitiva dessas piadas sexuais, adultas, infantis, ignorantes, fúteis, sem a certa refinação que tinha antes nos episódios. Mas enfim, chovendo molhado falar de como essa série decaiu, né? Já fazem pelo menos 5 anos que se anuncia que ninguém aguenta essa série. E realmente, sobrou pouca gente, uns deles como eu e você, que ainda estão assistindo essa série depois de todos esses anos. Então, a nona temporada tá boa mesmo? É ela que vai realmente salvar Rick and Morty? Vamos lá. Um dos maiores problemas de Rick and Morty pra mim foi a crise de identidade que a série passou. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente pensa no próprio Simpsons, que eu citei aqui, ela tem uma identidade muito bem definida. É uma sitcom de família com humor ácido. Ela subverte aquele trope clássico do sitcom de família. E ela se mantém nessa identidade. Você fica nisso e não foge disso. A série é pautada a partir dessa identidade. Já Rick and Morty, especialmente após a terceira temporada, parece que não sabia o que queria ser. Tinha uns episódios que eram bizarrices sexuais puras disfarçadas de comédia. De repente, no próximo episódio, era uma coisa exacerbadamente melancólica, onde o Morty chora de lágrimas por uma garota que o abandona. Oh, o que é isso? Parece que temos um novo Lemepri aqui. Daí, pum, episódio de Bill Morty, Citadela, questões canônicas, lore, vilão e narrativa tradicional. Entende como esses conceitos são todos muito diferentes uns dos outros, que a única coisa que mantém essa série com coisas tão separadas juntas é o Rick e o Morty? Porque se fosse, por exemplo, uma série que nem Black Mirror, que cada aventura é personagens diferentes, não teria nada que juntaria esses episódios. Porque cada episódio é um tema, é uma estética diferente adotada a cada episódio. Nem parece que é uma série única tudo isso. Rick and Morty, apesar de estar passando por uma crise muito forte, a série cada vez mais parece ter menos episódios bons e a consistência é bem duvidosa. A gente não vê isso acontecendo no Cartoolista, o melhor canal do YouTube, toda semana postando vídeo sempre com a mesma qualidade. Horrível. Isso que é consistência, cara. Vamos lá, se inscreve aí, cara. Vamos lá, toda semana aí, fazendo esforço aí, cara. E sim, apesar da gente ter episódios muito duvidosos nos últimos 8 anos de decadência de Rick and Morty, dizer que a série acabou é simplesmente sensacionalista. A sexta, sétima e oitava temporada ainda tem episódios excelentes. O episódio do Buraco do Medo, Night Family, o episódio do Macarrão, aquele episódio da Matrix. Tem muita coisa boa. Pra mim, pessoalmente, Rick and Morty começa de fato a decair muito. Só da sexta temporada pra frente, a quarta e a quinta, apesar de mais fracas que as anteriores, ainda são excelentes e consistentes. Eu acho que o que mais me incomoda em Rick and Morty, fora a crise de identidade que a série passou recentemente, é o quão frustrante é o cânone da série. Porque todo enredo novo que foi adicionado na série lá nas primeiras temporadas acabou todos do mesmo jeito, sem mudar nada na série. A Citadela só foi explodida, o Rick Prime só morreu. Você não tem uma evolução de facto dos personagens da série. Esses plots que eu mencionei só parecem que nunca existiram para começo de história. Tirar eles não mudaria nada na série. Mas então a gente chega na nona temporada, depois de uma temporada relativamente fraca. Essa temporada é o auge da crise estética de Rick and Morty. Eles tentam tudo e não vão para lugar nenhum. Pois bem, nona temporada, ela começa muito forte. Assim, o episódio 9 tem o Rick and Morty, que perdeu muito do peso que ele tinha nas temporadas anteriores. A evolução, ou melhor, devolução estética do Rick and Morty é um pouco espelhada pela própria devolução de Rick and Morty. Ele saiu de ser aquele personagem trágico, meio sombrio e um pouco até meio culto, assim, pra cultura pop, né? Pra só mais um personagem comum. Toda aquela mística em volta dele, da música dele, tudo se foi, né, nas últimas temporadas.
ele dá uma foca aqui, o episódio é muito centralizado na relação do Rick com o Morty e depois termina numa batalha de anime maluca dos dois contra o Evil Morty. Ele acaba sendo só mais um importúnio pra gente ter essa discussão sobre esses dois personagens. É um episódio no geral muito divertido, com umas reflexões interessantes, repetitivas pra série, já que esse tipo de tema já foi levado várias vezes, né, dos dois em uma relação de certa forma tóxica. Mas ainda assim é sempre legal a gente dar uma olhada cada temporada na relação dos dois protagonistas da série que basicamente movem a série. Eles estão no nome, eles são tudo pra essa série. O episódio 2 é, acho que, o meu favorito da temporada, junto com o episódio 7, que eu já vou falar daqui a pouco. Ele é um episódio bem sombrio mesmo, né? Bem naquele estilo dos episódios das temporadas anteriores, tipo Rick Potion Number 9. O Rick, ele cria tipo um Rick Férias, que é basicamente um The Sims da vida real, né? Ele faz um personagem do The Sims, só que no corpo dele. E é o seu personagem Ted, que ele muda pra outro planeta, vão os amigos, tem uma vida comum lá, né? O Rick só meio que cria outra persona pra ele durante as férias dele. Contudo, esse sim que ele criou tem sentimentos de verdade. Inclusive, depois o Ted, com esses amigos que ele cria, o Rick e Férias, eles se juntam para construir uma foguete, uma espaçonave, para ir de volta para a Terra para lutar contra o próprio Rick. Mas depois de tudo isso, ele acaba só voltando a ser de novo o Rick. Eu gosto muito desse episódio porque ele traz novamente pra série o niilismo e o fatalismo, essa falta de esperança, de mudança, a falta de sentido, a falta de motivo pra continuar. E aí você tem um personagem que é o oposto de tudo isso, que é o Ted. Ele tem crenças, ele tem ideais, ele luta por uma mudança, mas no fim ele morre. É o fatalismo sobrepondo contra o otimismo. Isso é muito Rick and Morty. O episódio 3 ele é um episódio comum, é mais do mesmo das temporadas anteriores. Referências à cultura pop para agradar a comunidade geek e nerd que assiste esse desenho. Nesse caso, o golpe dos 5 pontos vitais de Kill Bill. Já que vamos lembrar, né? Rick and Morty surgiu há 13 anos atrás, quando tava no auge aquela cultura geek que surgiu muito por causa de The Big Bang Theory, o MCU, essa ultra popularização da cultura geek, da cultura nerd. Rick and Morty nasce muito disso. E tem o Jerry Trans, o aspirador robô de piscina também, né? É um clássico episódio raso de Rick and Morty. Ele vai pro lado mais pop da ficção científica, pro lado mais filme B, pro lado mais tarantinesco, do que aquele lado mais filosófico, existencialista, que também é pop, mas ele é esteticamente mais psicodélico, um pouco mais culto, digamos assim. Os próximos episódios são bons, mas eles são mais do mesmo. Eu acho que o episódio do Reese, que é aquele amigo inventado do Rick, se destaca um pouco mais. O episódio Rick Airhead um pouco menos, mas no geral eles são todos bem parecidos na proposta. O episódio 5 ele é interessante, que ele traz um conceito lá da primeira temporada, que é o cachorro, o ex-cachorro do Morty, que lá na primeira temporada tem um acesso a uma tecnologia do Rick, que faz os cachorros inteligentes, que depois disso se torna super inteligente, se revolta contra a humanidade. E nesse episódio esse cachorro ele volta com uma super civilização complexa que inclusive domestica os humanos daquele planeta, que não são exatamente humanos, são essas criaturinhas que descendem de humanos, tipo os próprios cachorros com os lobos. É um episódio que entretém e tira uma reflexão gostosa de pensar sobre o ser humano. É um episódio legal, assim. E Rick Airhead é um episódio que tem uma premissa muito parecida com o filme B, corpo que se separa da cabeça e a gente tem que unir eles, mas eles não gostam um do outro. É a mesma coisa de uma reflexãozinha que você não tem muito que se encucar sobre, mas é legal de pensar, né? Sobre razão, emoção. É um episódio muito divertido. Nada assim que dá pra fazer um debate muito grande, complexo, que você cita autores clássicos gregos, mas ainda assim é bom de se pensar, tá ligado? É uma boa conversa pra você levar pra um bar, sabe? Esse episódio, inclusive, fala muito do próprio conflito do Rick durante a série. Sobre a parte do amor, da emoção, da família, contra a parte da razão, da ciência, da lógica. É um conflito que aparece muito em Rick and Morty. E daí tem o episódio 7, que é um baita de um episódio, é só isso que eu consigo dizer, cara. É difícil acreditar que esse episódio tem só 23 minutos, parece que ele tem, sei lá, 1 hora de duração. O Rick e o Morty ficam presos lá num sistema louco, meio spore das ideias, que eles têm que sair de uma célula até evoluir para um peixe, macaco, qualquer bicho que eles quiserem. É como um super spore, basicamente. Tem a parte que eles morrem e só renascem como célula de novo. É meio um mito de Sísifo das ideias esse episódio.
Só como esse episódio pega essa premissa simples e desenvolve ela para se tornar um episódio estranhamente esperançoso, uma mensagem de união muito comum para essa série, um episódio começar com uma premissa simples assim e evoluir desse jeito tão legal a ponto de ser quase um filme é algo que eu não vi acho que desde aquele episódio da banheira de ácido de Rick and Morty. Tem vários personagens, dois na verdade, né, que são exclusivamente feitos para esse episódio, que são muito legais. A árvore cuzona, né, que é a vilã que alimenta todo esse sistema de morte, evolução, morte, evolução, morte. E aquele cara zen que ensina o Mord uma certa filosofia taoísta anti-guerra, que depois vai ser o que vai terminar esse episódio. Um episódio que eu não esperava pra essa série. Você ter um episódio com uma mensagem de união de todos os povos ali se unindo para conseguir derrotar um inimigo maior que essa árvore, interromper esse ciclo de guerras, é um bagulho que não parece Rick and Morty, mas ao mesmo tempo é muito Rick and Morty e é muito legal. Faltam 3 episódios pra temporada acabar, mas o que eu posso dizer até agora é que parece que a série realmente encontrou uma identidade. Porque todos esses episódios têm uma coisa em comum, algo que une todos eles a uma estética específica. A ficção científica. Essa temporada é um grande tributo ao sci-fi, desde o mais filme B possível, o mais culto e existencialista, o mais blockbuster possível. É uma homenagem à ficção científica, basicamente. Rick and Morty volta a abraçar sua imagem de ser uma obra meio maluca, psicodélica, cult, num estilo meio laranja mecânica, Fantastic Planet, rock progressivo. Essa temporada abraça essa estética psicodélica como a série abraçava algumas temporadas atrás. Então a conclusão que tiramos é que Rick and Morty parece ter se reencontrado depois de anos e que apesar de a série não ter a qualidade que tinha aqui antes, a gente pode esperar ainda alguns episódios ótimos e coisas divertidas quando a gente vê essa série. Então acho que é isso. Eu queria fazer um vídeo de Toy Story 5 essa semana, mas não tive tempo de ver o filme, então a gente vai ter que esperar para a semana que vem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e é aquilo lá. Até mais, falou, essas frases genéricas aí.